Se o lugar for bonito, não vai ter pobre. Eu tô falando de comportamento, de energia e de vibração. O que você é por dentro reflete por fora. Sabe quando você encontra um lugar limpo, organizado, silencioso e sente paz? Aquilo ali vibra numa frequência que muita gente não aguenta ficar. Eu tô falando isso por experiência própria. Eu morei com uma pessoa que gostava muito de bagunça. Inclusive, não deixava eu varrer a casa. Essa pessoa se sentia incomodada quando eu varria a casa, quando as coisas estavam limpas. E a pessoa fazia questão de bagunçar, porque ela se sentia bem nesse ambiente cheio de entulho. E quando eu falo sobre isso, gente, eu falo de pobreza intelectual, pobreza emocional e pobreza espiritual. Aquela energia pesada que reclama, que vive no caos, na bagunça, na desordem. E essa energia, ela não combina com a harmonia. Se você observar, nas favelas, a gente ouve muito funk alto, cachorro latindo, pessoas dançando, gritando. É uma energia caótica. E pessoas como eu e você, que não se encaixa nessa modalidade, é como tentar ouvir funk e meditação ao mesmo tempo. Não casa, não se encaixa. É o famoso não sei o que é, mas esse lugar me deixa desconfortável. É o seu campo energético dizendo, eu não pertenço a essa frequência. Você sabia que existe um som na pobreza? O som é o som da gritaria, da desordem, da fofoca, da falta de silêncio, que hoje é luxo. Você já reparou que em lugares pobres é barulho o tempo todo? As pessoas acordam pela manhã já falando alto. Os vizinhos acabam escutando que fulano tá tomando café, o que ciclano tá tomando café. A vizinhança inteira sabe, porque a pessoa já acorda falando alto, já acorda naquela energia high energy. Falando alto, gritando, não sei o quê, dando tapa no cachorro, o gato miando. Então, esse caos vira trilha sonora. E se você observar, esse tipo de gente, eles não estão acostumados com o silêncio. Eles se incomodam com o silêncio. Praticamente o corpo se acostuma ali naquela rotina de barulho, de gritaria, de confusão, de caos. Quando o silêncio aparece, a pessoa se sente mal, se sente sozinha. Eu gosto muito do silêncio. Eu gosto muito da paz. Barulho que eu gosto de ouvir é barulho de chuva. Uma pessoa que chegou para mim e falou assim: você é muito calada, você é muito quieta, você é muito silenciosa. Você tá com depressão? Algumas pessoas já me perguntaram se eu tenho depressão. E, gente, eu não tenho depressão. Nunca sofri com problemas relacionados à depressão, ou à tristeza, ou algo assim. Mas por eu ser assim, desse jeito, as pessoas pensam que eu tenho depressão. Porque eu sou mais silenciosa. Eu chego no ambiente, eu fico só observando. Observo o ambiente inteiro. Fico mais calada. Prefiro escutar mais do que falar. Então, quando eu chego nesse tipo de ambiente, as pessoas se sentem incomodadas assim um pouco com a minha presença e outras pensam que eu tenho depressão. Uma vez eu fui na igreja, eu vou contar. Gente, visitei uma igreja esses dias. E chegando lá, era uma igreja que tem um movimento neopentecostal, né? As pessoas gritam muito, pulam demais, e pai, não sei o que, não sei o que. E eu sempre aqui, assim, desse jeito mais tranquila e tal, Paraná. E aí a pessoa vem e fala: Deus quer tirar o espírito de depressão da sua vida, porque o Senhor quer que você se desprenda para fazer a obra dele. Eu parei assim no meio de todo mundo, naquele círculo. Eu falei: irmã, esse é o meu jeito. Não, mas você é muito tímida. O Espírito Santo diz. Quer dizer, a pessoa ficou incomodada por eu estar ali, silenciosa e observando o ambiente. Claro, adorando, glorificando o nome do Senhor, mas com modéstia. E a pessoa. E aí eu repeti novamente: esse é o meu jeito. E, gente, nem sempre eu fui assim. Eu lembro que eu era um pouco avoraçada na época da adolescência e Deus tinha falado que Ele ia mudar a minha natureza e ia mudar o meu jeito. E eu ficaria uma pessoa mais calma. Foi promessa de Deus. Então, quando eu retornei aqui, né, pra Bahia, pra minha cidade aqui, aí minha mãe falou assim: Clésia,
Você tá muito calma, você tá mais calma. E eu agradeço por isso, sabe, gente? Eu passei por muitas coisas que forjaram essa minha nova natureza. Então, não vibra, sabe? Não casa. Eu me senti um pouco desconfortável. As pessoas do Away também se sentiram desconfortáveis com a minha presença. Então, é água e óleo. São coisas que não se misturam. E tendo em vista toda essa experiência, né? Eu pensei, caraca, o silêncio revela o que a bagunça esconde. E eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Lugar bonito é mais que decoração. Quando uma pessoa, ela vive na vibração da pobreza, não tô falando pobreza financeira, tô falando pobreza emocional, espiritual, intelectual. E quando ela entra num lugar assim, né, limpo, organizado, bonito, minimalista, clean, ela se sente deslocada. Pega uma pessoa pobre e coloque ela num ambiente grande, aberto, bonito, organizado. Eu não tô falando de todos, tô falando da maioria. Ela vai se sentir desconfortável, ela não vai saber nem como tocar nas coisas. Há um desconforto dentro dela. Vou além. Tem pessoa que fica tensa, que não sabe como agir, começa a falar alto, quer quebrar o clima, quer fazer bagunça. E outra, isso não é maldade. Elas não fazem isso por maldade. É porque aquele ambiente não conversa com o que ela tem dentro dela. E, gente, não é exclusão, é incompatibilidade de frequência mesmo. Então, gente, o caos, ele não sobrevive com a harmonia, ele não combina com a harmonia. E assim, ó, gente, eu já fui uma pessoa muito bagunceira. É por causa da adolescência e tudo mais. Só que a gente vai envelhecendo, né? A gente vai ficando um pouco chata, né? A gente vai diminuindo ali a velocidade de como a gente lida com as coisas na nossa rotina. E eu vou te falar pra vocês, dá pra mudar, viu? Porque frequência, gente, é hábito, é treino. Você consegue treinar o seu cérebro pra ser uma pessoa organizada, pra ser uma pessoa arrumada. E sabe como é que a gente começa? A gente começa limpando nossa casa, a gente começa limpando nosso quarto, a gente começa arrumando nosso guarda-roupa, a gente começa a parar de reclamar. Eu reclamava muito alguns anos atrás. E eu dei até uma palestra na igreja esses dias falando sobre isso, sobre a questão do agradecimento. A partir do momento que eu passei a agradecer, as coisas de Deus começaram a fluir na minha vida, sabe? E foi muito incrível, muito legal. Hoje eu tô vendo as promessas do Senhor. Eu tô muito feliz com as coisas que Deus está fazendo na minha vida. Coisas que antes eu nem imaginava e hoje Ele está realizando. Deus está suprindo todas as minhas necessidades. A partir do momento que eu parei de reclamar, gente, ó, os caminhos se abriram. Isso tem muito a ver com a vida espiritual. Uma pessoa que reclama muito, que xinga, que ela está batizando negativamente a vida dela, o ambiente dela, a família dela, inclusive até os parentes. Ela se auto-amaldiçoa. Ai, Clésia, mas como que eu posso fazer para colocar essa energia dentro de mim? Começa desacelerando. Eu fiz assim, comecei a falar mais baixo, comecei a andar mais devagar, comecei a observar mais, a ouvir mais. A Bíblia diz que a gente tem que tardar o nosso falar e apressar o nosso ouvir. E, gente, muitos de vocês acreditam que a riqueza começa no banco, mas a riqueza, gente, ela não começa no banco. Ela começa aqui, ó, na mente. Quem cuida do que tem, mesmo que seja pouco, já está em uma frequência de abundância. Então você tem que cuidar do pouco que você tem, deixar tudo direitinho, ajeitadinho. Tem um celular, vamos cuidar do celular. Tem uma bicicleta, vamos cuidar da bicicleta, vamos lavar, deixar limpinha. Tem uma moto, vamos cuidar da moto. Tem o carro, vamos lavar o carro, trocar o óleo. Tem uma casa, cuida da casa, sabe? Aparar o jardim, as gramas do jardim, colocar umas florezinhas, dar uma arrumada, uma pintura. Então, da próxima vez que você entrar em um lugar bonito e se sentir desconfortável, ao invés de pensar, aqui não é pra mim, pensa, é pra mim sim. Eu só preciso ajustar a minha frequência. Há um ditado que diz que a beleza não é exclusão, é um convite. E quem aprende a vibrar no silêncio, mais nunca se sente pobre. Você não precisa de dinheiro para mudar a sua frequência, você só precisa de consciência. E vamos falar também sobre um pouco da lei da atração, né? A palavra, ela tem poder. É bíblico também. A Bíblia diz que cuidado com as tuas palavras, que ela tem o poder de amaldiçoar e de abençoar. Então, a pergunta que eu quero fazer para você, você está abençoando ou você está amaldiçoando a sua vida? Tem gente que fala assim, eu sou desastrada, eu sou isso, eu sou aquilo, eu quebro tudo, jogo tudo no chão. Então, você está praticamente lhe batizando negativamente. Eu já vivi experiências de, há muitos anos atrás, eu falar, eu quero conseguir isso, eu vou conseguir isso. E eu lutar todos os dias, e todos os dias eu falar aquela palavra de afirmação, eu vou conseguir chegar lá. E com pouco tempo, eu alcançar esse objetivo. E eu vivo a minha vida desse jeito, gente.
eu vou conseguir fazer isso, eu vou conseguir chegar lá, vou colocar Deus na frente e isso vai acontecer. E hoje eu olho para trás e eu vejo várias experiências assim que eu vi e falei, meu Deus do céu, como que eu consegui fazer isso? Como que eu consegui realizar essa coisa? Como que eu consegui chegar nesse determinado lugar? E eu lembro que lá atrás eu falava, eu vou fazer isso, eu vou conseguir fazer isso. Então, palavras de afirmação. E como que eu não vou acreditar em Deus e na lei da atração se tudo que eu coloco na minha cabeça uma hora dá certo? Espero que essa mensagem bata forte no seu coração. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Compartilha esse vídeo de repente para alguém da sua família, para alguém que está precisando ouvir isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!